Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores, norte rio-grandenses, vivemos um momento de grande apreensão, já que estamos a ponto de instaurar o processo de impeachment da presidente da República. Não é ocasião para agir apaixonadamente, nem para lançar mão de meras frases de efeito, ataques pessoais e partidários ou eloquência vazia. Objetividade e cautela é o que se espera de nós para decidirmos os rumos políticos da nação, com a consciência dos profundos e duradouros impactos que essa decisão terá para o Brasil. Não é nada produtivo apelar para o nós contra eles, ensejar um maniqueísmo que nada vai contribuir para que essa decisão seja uma decisão serena, seja uma decisão respeitada, seja uma decisão legítima. Nos últimos dias, assistimos a longas e exaustivas reuniões na comissão especial, durante as quais foram ouvidos juristas, mestres, procuradores, defensores, opositores do atual governo. Foram levantadas questões diversas e prestados esclarecimentos sobre muitos pontos relativos às denúncias que hoje pesam contra a senhora presidente da República. Faço justiça, senhor presidente Renan Calheiros. Isso que eu adverti no início realmente não está acontecendo nesse plenário. Esse plenário hoje está voltado para o exame sereno do que iremos decidir. Por que, senhor presidente? Porque, na verdade, nesse primeiro momento de deliberação do Senado Federal, quando, por força da Constituição e da lei, vamos aceitar ou rejeitar, em termos ainda preliminares, a acusação que nos chega da Câmara dos Deputados contra a presidente da República. E quero dizer que acolho o minucioso parecer do senador Antônio Anastasia, proferido na comissão especial, e voto pelo prosseguimento do processo por crime de responsabilidade. Penso, senhor presidente, haver consistentes indícios de atos da presidenta da República que atentam e que atentaram contra a Constituição. E o crime de responsabilidade nada mais é do que um atentado à Constituição, conforme está dito no seu artigo 85. A presidente da República atentou contra a Constituição porque violou as prerrogativas do Legislativo, no caso da abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, e desrespeitou a lei orçamentária e a legislação do controle fiscal. O descumprimento dessas leis, também conforme o texto da Constituição, importa, senhores senadores, em crime de responsabilidade.
Por isso eu digo que é o quanto basta, e isso está com toda a precisão exposto no parecer do senador Antônio Anastasia. É o quanto basta, repito, para nesse primeiro momento o Senado Federal instaurar o processo, passando então a funcionar como órgão judiciário. Nessa qualidade, o Senado haverá de aprofundar o seu exame da acusação e da defesa para proferir o seu julgamento, impondo ou não a presidente da República a perda do seu mandato e demais penalidades constitucionalmente previstas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, voto, portanto, pela instauração do processo, mas não posso deixar de registrar ser este o segundo processo de impeachment que tramita no Senado em menos de 25 anos. Para as instituições democráticas, cuja permanência e estabilidade tem o impeachment como severa exceção, é tempo curto demais para, por duas vezes, ser posto à prova o nosso sistema de governo. O nosso presidencialismo, devemos dizer isso bem claramente, o nosso presidencialismo é herdado das instituições norte-americanas na fundação da República. Tem dado provas, senhores senadores, de não se haver adaptado aos trópicos políticos brasileiros. Em rápida síntese, se na República Velha foi causa constante de violência política, com derramamento de sangue e graves retrocessos, agora parece que, para persistir em seus estertores de agonia, tem gerado, senhores senadores, o véu da corrupção, com que se financiam em perverso ciclo vicioso sua manutenção, desde as campanhas eleitorais até a formação de coalizões partidárias no Congresso. Senhor presidente Renan Calheiros, posso dar o meu testemunho, pois acredito que nesse plenário apenas eu, o senador Raimundo Lira, se eu não me engano, participamos dos dois impeachments. O senador, perdoe-me, o senador Fernando Bezerra, o de 92 e o atual. Creio ser chegada a hora de rapidamente afastar do trauma, porque não deixa de ser traumático, que certamente nossa decisão de hoje vai gerar, debruçar-se o Senado, o Congresso e toda a sociedade sobre as causas dessa anomalia que hoje estamos vivendo, para de vez erradicá-la na vida nacional. O senador Renan Calheiros deu uma entrevista hoje patenteando a necessidade de uma reforma política profunda. Eu penso, como Vossa Excelência e como tantos outros senadores, que nós devemos começar essa reforma, inclusive pela reforma partidária. Essa sim apresenta-se como mais urgente. Os atos da Presidenta da República, que hoje estamos começando a julgar, não são graves em si como violadores da Constituição e da lei, mas refletem uma realidade mais assustadora,
como ameaça à democracia, o início de sua prática. Que me perdoe os companheiros do Partido dos Trabalhadores, o início de sua prática se deu para conquistar a reeleição e manter aparente apoio no Congresso, às custas da desordem nas contas públicas dolorosamente assumida e destruição das bases da economia nacional. Vai daí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não ser excessivo afirmar que se essa prática política que outrora derramou sangue dos brasileiros, agora amargura os lares com o desemprego, gerando carências de toda ordem, fechando pequenas lojas, indústrias, afoguetando os investimentos e, sobretudo, inoculando desalento. Isso é o que é mais grave, inoculando o desalento e a desesperança no coração e na alma dos mesmos brasileiros. Faço essas considerações com a autenticidade de quem foi ministro de Estado da presidenta Dilma Rousseff por 4 anos, à frente da pasta da Previdência Social. Cumpri ali uma missão partidária, missão que não busquei, mas que me foi delegada por meu partido, o PMDB, com o apoio da bancada no Senado. E durante os 4 anos que estive presente no Ministério da Previdência, a partir do fato de que eu assumir o Ministério, eu disse logo de saída, vou assumir um abacaxi. E esse abacaxi permanece. De tal maneira permanece que a Previdência ora se funde com o trabalho e agora se procura acolher a Previdência no próprio Ministério da Fazenda. Mas não é hora de fazer esses comentários. O que interessa, o que importa, é que desde então eu pude aprofundar-me na reflexão de quanto distorcida estava e está, devemos reconhecer que está, a nossa atividade política. Senhor presidente, só aqui no Senado eu já estou no 3º mandato. Já estive na Assembleia Legislativa do meu estado durante 4 mandatos. Depois fui guindado na primeira eleição democrática para prefeito da capital, após 20 anos de prefeitos nomeados, fui eleito prefeito. Depois vim para o Senado, depois retornei para o governo do estado. Isso me dá a oportunidade de fazer essa reflexão de quanto, eu repito, estamos enfrentando distorções no que toca à atividade política. Senhor presidente, clamando por essa reforma radical, que mude hábitos, que mude costumes, que mude práticas, mas não se faça com remendos. As últimas reformas políticas não passaram de meros remendos na nossa legislação. Não podemos perder as oportunidades que já se perderam. E não posso deixar de registrar desencanto por líderes populares como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia ter lançado mão
da sua popularidade para chamar a sociedade e o Congresso à grande obra de reforma. Ao tempo que me foi destinado, e peço a Deus que ilumine o vice-presidente Michel Temer para que ele, no seu eventual governo, possa abrir uma perspectiva inovadora para o nosso país. Muito obrigado.